Salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e venho trazer para vocês mais um vídeo da série reforçando decks de Commander 2017. Esse que na verdade é o quarto e último vídeo dessa série, né? Vamos falar finalmente hoje aqui sobre o deck Grixis de Magos, que é o Feitiçaria Arcana. Então você que já tem ou está pensando em comprar esse deck, fica ligado que até o final do vídeo eu vou te apresentar algumas opções de cards interessantes aí que você pode tá adicionando nesse deck, né? E para você que não comprou e nem vai comprar qualquer produto selado de Commander 2017, mas está de olho naquele general secundário, né, que saiu na coleção, eu também tenho uma boa notícia para você, porque vão ter deck tech sim aqui no canal abordando essas criaturas lendárias também. Então não precisa ficar triste, porque a partir de semana que vem, se tudo der certo, temos mais vídeos sobre Commander 2017 aqui no Cozinha Offline. Bom, vamos falar do deck de magos então? Vamos começar porque temos muito o que falar desse deck, que é um dos mais interessantes para mim. Ele pode certamente não ser o mais forte, mas é o mais legal na minha opinião. Cara, ultimamente eu não tenho sido um fã assim tão assíduo de estratégias tribais, né? Eu não sou muito fã de deck tribal, mas se tem uma tribo que eu gosto é a tribo dos magos, né? Então vocês já podem supor aí que eu seja um cara bem chato, né, jogando. Enfim, esse deck de magos aqui, o pessoal tá falando aí que ele é um dos piores, né, da coleção e tal. Cara, eu discordo, entendeu? Porque assim, os outros decks, né, os de dragões, o de felinos e o de vampiros, eles são muito focados pra porrada. Esse deck de magos aqui, ele é completamente diferente. Ele tem muitas criaturas utilitárias, né, você tem muitos efeitos diversos no deck. E ele não é um deck que é focado em porrada. Você pode até mudar o deck, né, pra ele ficar melhor nesse sentido, mas eu acho que se você fizer isso, as chances de você se frustrar vão ser maiores, né. Bom, vamos falar primeiro aqui do comandante, né? A Inala, a Arquimaga Ritualista, 4/5, custo 5. A eminência dela, toda vez que outro mago que não seja uma ficha entra no campo de batalha sob o seu controle, se ela estiver no campo de batalha ou na zona de comando, você pode pagar uma mana genérica. Se você fizer isso, você faz uma ficha que seja uma cópia daquele mago. A ficha ganha ímpeto e você exila ela na próxima etapa final. Esse efeito aí é muito comum, não é nada inovador no Magic, né? Nós temos várias cartas que fazem coisas parecidas. É um efeito assim, legal, olhando por alto assim, mas quando ele vem de uma habilidade de eminência, torna isso muito bom. Na minha opinião, essa é a melhor habilidade de eminência dentre todos os 4 comandantes. Apesar dessa ser uma habilidade muito forte, ela se torna não tão forte assim pelo fato dela depender de uma temática tribal. O que isso quer dizer? A primeira coisa que você pensa quando você olha essa habilidade é em você ter criaturas com efeitos ETB, né, que vão entrar em jogo, vão fazer alguma coisa, e você explorar isso dessa forma, né? Só que ela só faz isso com magos, né? E se você for procurar no Gator, você vai ver que não tem tantos magos com efeitos excepcionalmente bons que entram em jogo, né? Então acho que os designers dessa carta eles pensaram nisso para não deixar ela tão overpower assim. A segunda habilidade dela chega a ser irrelevante, né? Você vira 5 magos desvirados que você controla, o jogador alvo perde 5 de vida. 7 de vida, aliás. Não chega a ser relevante, né? Também é justiça falar isso, mas você não vai montar o deck baseado nisso, né? Você vai focar principalmente na primeira habilidade, que é a habilidade de eminência dela. É um comandante bem legal. Tá? Eu acho que vale sim a pena montar um deck com ela, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Não vai querer enfiar porrada com mago, porque mago não é bom nisso. Mago é bom em fazer traquinagem, é bom em fazer gracinha, então é isso que a gente vai ver aqui. Vou passar aqui pela lista do deck pré-montado, vem algumas cartas muito legais aqui nesse deck, né? E, enfim, cara, esse deck aqui, realmente ele vem muito desconexo, assim. Porque que acontece? Os dois comandantes secundários desse deck, que são o Maersil e a né? Eles são assim, cartas de muita personalidade, né, digamos assim, e eles são muito diferentes um do outro, né? Então, como o deck ele vem mais ou menos assim, com uma estrutura, né, onde você consiga mudar ela de acordo com o comandante que você escolha, né? Então, o deck ele ficou um pouco desconexo por conta disso, mas é justamente isso que a gente vai tentar corrigir aqui. A gente vai tentar deixar esse deck mais dedicado possível à Inala, para que ele fique mais jogável, né? Para que ele fique realmente bom. E eu digo a vocês que esse comandante aqui tem o potencial de pilotar um deck muito chato, um deck realmente insuportável. Então a galera que gosta de controle, a melhor opção dentre os 4 comandantes é esse deck aqui. Então vamos lá, vou dizer pra vocês aqui o que eu tirei desse deck, né? Começando aqui pelos terrenos. Assim como o deck de vampiros, que também tem 3 cores, esse deck ele vem com algumas Bounce Land, né? No caso aqui o Aqueduto de Mil, o Carnário Rakdos e a Fábrica de Calderizete. Eu tirei apenas a fábrica de Calderizete, porque no lugar desse terreno eu vou colocar uma Penland, e a Penland Zet é mais barata do que a Penland de Mir e a Penland
hackers. Então eu tirei a Fábrica de Calderizete por conta de ter exatamente o que colocar no lugar. Mas se você não tiver pena de gastar dinheiro com terreno, coisa que eu tenho, você substitui aí também esses terrenos aqui que eu não considero tão legais assim, né? Eles são muito alvo de remoções, né? Então eu prefiro não usar. Então a Fábrica de Calderizete saiu. As Vivid Lands, né? O Pântano Vívido, o Penhasco Vívido e o Riacho saíram também. Eu não gosto desses terrenos, certo? Eles entram em jogo virados, enfim, não gosto, tem coisa melhor pra botar do que isso aí. E por último aqui eu tirei as Fatlands de Pobre, né? Que são as Terras de Desenvolvimento, a Vastidão Morfoterrena e o Panorama de Grix. Então esses aí são os terrenos que eu tirei do deck. Vamos agora para as criaturas aqui. De criaturas o que saiu? Algor e Cadáver. Apesar de nesse deck a gente ter alguma coisa, né? Alguma mecânica aí que vá tirar proveito de cemitério, né? Eu escolhi tirar esse bicho porque eu tenho uma carta com exatamente o mesmo custo de mana que tem uma Draw Engine muito melhor. Vocês vão ver qual é. Então, acabou saindo aí o Algor e Cadáver. Anunciador das Marés, que tem um efeito aí de bounce, né? Eu não gosto de devolver criatura pra mão, entendeu? Se for pra usar algum bounce, que são esses efeitos de devolver alguma coisa para a mão, eu prefiro devolver permanente, né? Então, se for pra usar isso aí, tem coisa melhor. Tem, por exemplo, um Vencer, né? Então eu tirei aí o Anunciador das Marés. Feiticeiro de Serendib, cara, essa carta seria o quê? Uma remoção? Não, né, cara? Tipo, não resolve o problema essa carta. Ela, tipo, meio que previne dano, né? De uma criatura, enfim. Eu não gosto, então tirei. Feiticeiro dos Chifres de Etéreo. A carta é legal, mas eu tive que mexer muito no deck, então ele acabou perdendo espaço por conta dele não ter sinergia com o nosso comandante. Ele tem cascata, mas a cascata é quando você conjura, não é quando entra em jogo. Se fosse quando entra em jogo, teria aí uma interação legal com o comandante, mas não é o caso, então saiu. Mago das Sombras Infiltrador. Eu gosto dessa carta, eu acho que ela cumpre bem o papel dela, né? De comprar carta no caso, né? Porque pra bater ela não é tão efetiva, né? Só dá 1 de dano aí, só tem 1 de poder. Mas ela perde espaço, cara, porque, como eu disse, eu tive que mudar muito o deck, botar muita carta, né? Então ela acabou dando lugar a outra coisa. Mago de Guilda de Nivix. Essa já é uma carta mais específica, assim. Ela joga mais no deck, assim, de Spellslinger, né, um deck baseado em mágica instantânea e feitiço, não é o caso aqui. E mesmo assim, né, mesmo que fosse um deck Spellslinger, ela é uma carta que não joga tanto assim não, tá? A habilidade dela é meio pesada assim de você resolver, né? A gente tem cartas melhores que fazem funcionalmente a mesma coisa, então acabou saindo. Mago do Abismo não é uma carta que eu acho legal assim, e não tem sinergia com o comandante, né? Porque a ficha que o comandante faz morre no final do turno, né? Então se não fosse o caso seria até legal de deixar ele, né, pra que durasse pelo menos a manutenção dos oponentes, né, para que eles tivessem que sacrificar mais criaturas, mas não é o caso, então eu prefiro colocar uma carta que tem um efeito ETB do que um efeito que desencadeia na manutenção. Mercador de Segredos parece uma carta boba, mas nesse deck joga. Da mesma forma que o Oráculo do Portão Marinho, tá? Porque você tem que pensar que as criaturas vão entrar e vão possivelmente entrar com uma cópia junto, né? Mas tem coisa melhor com efeito ETB para você colocar. Então, essas cartas vão dar lugar a cartas melhores. Niv Mizzet, Mente de Fogo. Cara, eu não tenho nenhum problema com essa carta. Inclusive, eu adoro Niv Mizzet. Eu sou um fanboy de Niv Mizzet declarado. Mas, eu tô evitando usar criaturas lendárias aqui, justamente porque não adianta você fazer cópia de criatura lendária, né? E se não fosse por esse detalhe, ele até ficaria. Mas pelo fato de ser lendário, ele tá saindo. Porque eu quero realmente explorar a habilidade do meu comandante. Da mesma forma aí que a Cass, né? Essa carta, cara, o pessoal aí diz que ela é muito boa, não sei o que. Eu não vejo nada demais nessa carta. Mas, enfim, como aqui o deck é da Inala, não é da Cass, e não é um deck baseado em mágica instantânea nem em feitiço, então ela acabou saindo, né? Porque ela é lendária, né? Então não vou poder copiar, não adianta copiar, porque vou ter que escolher uma pra morrer. Então tá justificada aí a ausência da Cass. Magos da Mente é outra carta muito legal, mas essa habilidade dele, ela é mais explorada quando você tem um deck Storm, por exemplo, né? Um deck que faça mágica atrás de mágica e tal. Enfim, não é o caso desse deck aqui. Muitas das mágicas aqui, elas são pesadas. Ela por si só já é pesada, então não vai dar muito certo, né? Não vai adiantar muito. Então saiu aí o Mago da Mente. E pra fechar as criaturas aí, Taigan, Mão de Sídice, que, cara, não que eu tenha odiado, mas assim, é uma carta que não fede nem cheira pra mim. É uma carta que, não sei, não vale o slot, né? Não é uma carta que tem impacto necessário ou sinergia para esse deck. Taigan é uma carta para mim indispensável e saiu do deck, sem nenhuma pena. Então vamos aí para as outras mágicas, né? Fechamos as criaturas. De outras mágicas eu tirei aqui Adentrar o Turbilhão, que eu não gosto dessa carta, né? Eu vejo muita gente usando, mas sinceramente eu não curto ela. Enfim, eu acho 4 manas para você devolver uma permanente para mão
e comprar uma carta, muita coisa. Então saiu, coloquei outra coisa melhor. Brincadeira da Polimorfista, cartinha legal, mas entra na mesma história lá do Feiticeiro de Serendine, né? É uma carta que não resolve o problema, né? Você pode usar ela para salvar aí, se salvar de uma parada, fazer uma jogada de espertinho, mas estou preferindo aqui usar cartas mais objetivas, né? Entrelace de mágicas, uma carta forte? Talvez, mas é muito pesada, né, cara? Tudo bem que, cara, é uma carta que potencialmente faz estrago, né? Mas é circunstancial, né? Você depende que tenha coisas boas no seu cemitério, no cemitério do seu oponente. Enfim, é uma carta que eu não usaria num deck como esse aqui. Esfera do Comandante é uma pedra de mana válida, mas tem coisa melhor, né? Aliás, esse deck aqui, ele não vem com nenhum sinete. Cara, eu acho isso incrível, né? Tipo, deck... Sinete pra mim é staple, cara, tem que ter. Então, eu acabei tirando a esfera aí pra colocar um sinete. Legião de Clones, outra carta pesadíssima que tem um efeito forte, mas circunstancial. Você depende que tenham cartas boas na mesa para que isso aí realmente valha as 9 manas que você está pagando por isso. Eu uso essa carta no deck da Geleva que eu tenho e eu te falo que mesmo às vezes tendo a oportunidade de jogar ela de graça, eu não jogo, né? Porque, enfim, é circunstancial a carta, né? As maldições aqui também saíram, né? Eu tô tirando elas de todos os decks. Porque, como eu já falei, né? Nas 4 deck techs aqui, que elas são cartas mais específicas para um tipo de deck, né? Que é um deck mais político, é uma pegada mais assim, piloforte, né? Não é o caso aqui, então tá saindo para abrir slot. Obelisco instável, outra pedra de mana aí que deu lugar a um sinete. Oportunidade, uma carta de draw que é legal, mas custa 6 manas, né? Então, assim... Por menos mana eu consigo comprar menos cartas, só que com uma regularidade maior. Então acabou saindo aí. E por último, a Sombra Mutável, que é um encantamento completamente deslocado nesse deck. Ela é uma carta legal, mas assim, eu vejo ela mais no deck caos, assim, um deck mais caótico, não sei. Um deck com poucas criaturas ou com muitas criaturas grandes, assim. Não vai ser o caso aqui, então eu acabei tirando esse encantamento aí, que é meio alheio, né? Bom, então esse aqui é a lista do deck pré-montado. Vamos agora para a lista do deck editado. E agora que a gente vai ver o que a gente coloca para deixar esse deck mais legal, né? Bom, como eu disse, a gente vai focar na habilidade de eminência do nosso comandante. Isso implica duas coisas. Efeitos ETB, que você vai poder duplicar, né? Então, eu coloquei alguns magos aqui que tem essas habilidades. E é uma forma também alternativa de você dar ímpeto para os seus magos, né? Isso quer dizer que habilidades que exigem que você vire, ou habilidades que exigem que você ataque ou cause dano no oponente, você vai poder ter acesso a elas mais rápido, né? É uma outra forma de você explorar o seu comandante. Um detalhe importante da eminência é que a ficha ela é exilada no início da próxima etapa final. Ela é uma habilidade que gera um efeito desencadeado retardado, né? Quer dizer, a habilidade resolve e assim que ela resolve, ela cria uma outra situação que vai acontecer no final do turno, que é você exilar a ficha. Quando isso acontece, você pode responder, né? Então eu tentei trabalhar bastante em cima disso, mas vamos ver isso mais pra frente. Começando aqui pelos terrenos, né? Como eu disse aqui, eu coloquei uma Penland, Bizet, que é o Recife de Chive. Além dela, eu coloquei, no lugar das Vivid Land, o Cume e a Ilha Contaminada, que geram mana de uma cor ou outra, né? Uma azul ou uma preta, ou uma vermelha e uma preta. E você precisa ter um pântano para você gerar essa mana. Fora esses, eu coloquei 2 terrenos utilitários, que são o Laboratório da Arrebentação, que é uma carta que, apesar de ser cara, vale muito a pena você colocar nesse deck, qualquer deck de mago, né? Porque é um terreno que devolve magos para sua mão. Olha só que coisa fantástica. E, enfim, você pode conjurar ele de novo e ativar o ETB de novo, fazer a habilidade da Inala de novo. É muito bom esse terreno. Vale muito a pena, apesar do preço dele. E o outro terreno que eu coloquei é esse aqui, Areias Infinitas. Esse terreno está aqui por um motivo bem específico. Você vai usar ele para salvar algumas criaturas suas. Porque você paga 2, vira e exila uma criatura alvo que você controla. Beleza, a criatura fica exilada lá. Só que mais tarde você pode estourar o terreno e devolver as cartas que você exilou para o campo de batalha, né? A gente vai ver mais pra frente como essa carta vai funcionar no deck. Então vamos vendo aqui os outros reforços aí. De terreno foi só isso, tá? A gente vai voltar para as Areias Infinitas mais tarde. De criaturas aqui nós temos Anatemântico, que é um mago aí de custo 3, que quando entra em jogo você dá dano no jogador alvo igual ao número de terrenos não básicos que ele controla. Não é um efeito fantástico, mas é um efeito funcional. E o interessante dessa carta é que ela tem desenterrar. O que é desenterrar? Você paga o custo aqui e devolve esse card do seu cemitério para o campo de batalha
ele ganha ímpeto e no final do turno você precisa exilar esse card. É aí que entra as areias infinitas, porque antes de chegar ao final do seu turno, você vai lá e exila o Anatemântico, né? E ele fica lá, ao invés de ele ficar exilado para sempre, ele fica lá exilado pro terreno. Se você estourar o terreno, ele dá volta, né? Então é uma forma de você reaver criaturas, é uma forma de recursão que esse terreno aqui ele gera. E vão ter outras criaturas com desenterrar no deck, né? Outros efeitos parecidos, então é bem funcional aí esse terreno. Prosseguindo aí, tem os Arquitetos do Arbítrio. Cara, essa é a encarnação da chatice. Esse mago aqui, quando entra em jogo, você olha as 3 cartas do topo do Grimório do jogador alvo e coloca de volta em qualquer ordem. Ela tá aqui justamente para você fazer isso no Grimório do seu oponente. Você vai controlar o que o seu oponente compra. Olha só que chatice. Cara, eu uso essa carta no deck de Trigêmeas 100 e funciona muito bem. Ainda mais quando você pode blinkar ela, você devolve ela pra mão, joga de novo. Cara, você controla tudo que seu oponente vai comprar, então é uma carta muito chata. E com a Inala você pode fazer isso com mais de um oponente, né? Porque você vai fazer cópias desse bicho. Então imagine seus coleguinhas se descabelando por conta dessa carta aí. Barrim, o Mago Mestre. É legal porque você pode usar para sacrificar suas permanentes, isso vai ter alguma sinergia com algumas outras cartas que a gente tem no baralho. E ele devolve criatura para mão, né? É muito comum que você use isso aqui nas suas próprias criaturas, né? Para que você possa fazê-las de novo. Cozedor de Destino, temos aí mais uma carta com desenterrar, né? Que no caso é altamente reutilizável. E você vira ela para desvirar uma permanente sua, né? Muito funcional, porque a gente vai ter várias cartas aqui no deck com habilidades de virar. Discípulo de Nicobolas. No caso aqui, você pode sacrificar a ficha que você está fazendo com ele, né? Ou pode sacrificar qualquer outra coisa, sei lá. Como as fichas elas são descartáveis, você pode usar elas como bucha para sacrifício também. Então, bem legal aí, uma draw engine bem bacana. Com o efeito ETB, que é importante. Prosseguindo aí, temos o Docente da Perfeição. É uma das poucas cartas no Magic que faz ficha de mago. Só que o grande lance dela é quando ela transforma. Que quando ela transforma, ela vira a iteração final. Que, cara, é uma bomba, né? 6/5 aí com voar e que dá mais 2/1 e voar para os seus magos. Então, é uma carta que você vai usar aí pra porrar bastante, né? E haja porrada. Enfim, não é difícil fazer ele transformar, né? Porque ter 3 magos nesse deck é moleza. Então, beleza. Dualcaster Mage. É uma carta aí com efeito ETB de copiar uma instantânea e feitiço. Cara, imagina você fazer esse bicho aí, fazer uma cópia dele e copiar 2 vezes uma mágica poderosa aí, sei lá, Ultimato Cruel da vida. Cara, é uma carta que vale bastante a pena. Enevoador Aviano. Outra carta que entra numa categoria de pé no saco. Quando ele entra em jogo, você devolve o terreno alvo para a mão do seu dono. É uma carta que sozinha, ela não faz tanta diferença. Mas quando você joga ele na mesa repetidas vezes, isso pode ser uma pedra no sapato de alguém. Então é uma carta aí que pode causar bastante ódio aos seus oponentes, né? Ilusionista Vodaliano. Essa carta aqui está no deck pela única razão de você não perder as fichas que você coloca com a Inala, né? Por quê? Voltando àquela situação. No início da etapa final você exila a ficha, certo? Só que quando você pega essa ficha e você tira ela de fase, né? Você dá phase out nela antes da sua etapa final, você não vai ter que exilar ela. Ela simplesmente vai estar phase out para o jogo. Ela não existe e ela só vai voltar no início do seu próximo turno. É uma forma eficiente de você manter na mesa as fichas que você cria com a Inala. Aí nós temos aqui o Profanador dos Mortos. Cara, eu tô adicionando essa carta por experiência própria. Eu já usei ela no deck de Marquisa, né? Que no caso tem até aqui no deck a Marquisa, né? E, mano, quando você tem como usar essa habilidade dela repetidas vezes, cara, é muito chato, entendeu? Não para nada na mesa. Então é uma carta que vale muito a pena aí como remoção e como elemento de controle também, né? Tem aqui também o Ludibriador de Desejos, né, que é uma carta bem simples. Você vira ela e ganha o controle da criatura alvo com um poder menor ou igual ao número de criaturas que você controla. Isso é permanente. Fazer cópia disso aí é muito jogo, né? Por conta disso. A cópia ela pode até ir embora, mas a criatura que você tomar o controle, ela vai continuar com você. Então vale muito a pena você usar essa carta. É uma carta baratinha, né? Então muito fácil aí de você adicionar e ter resultado. Maga Etérea Vedalquiana, que é basicamente um tutor de magos, né? Na minha opinião, joga em qualquer deck de mago. Raramente você vai fazer ela, né? Você vai resolver ela. Na maioria das vezes você vai reciclar ela, né? Por essa habilidade de reciclar mago. Mas ela tá no deck pra isso mesmo, né? Simplesmente um tutorzinho aí.
Navegador Habilidoso, que é uma carta que apesar de não ser mago, ela é muito funcional porque ela tem esse efeito aqui de exilar a criatura e devolver ela ao campo de batalha sob o seu controle. Então essa é uma forma de explorar ainda mais a habilidade do seu comandante e é uma forma de salvar criaturas que estão desenterrando, né? Que estão sendo desenterradas, né? Porque a criatura ela seria exilada no final do turno, de qualquer jeito, né? Mas não voltaria. Então com o Navegador Habilidoso você consegue salvar essa carta, fazer ela voltar para o jogo. Negociador de Proles, que é uma carta muito bacana. Eu tenho quase certeza que muita gente nem pensa nessa carta quando vai montar o deck com a Inala. Mas enfim, tá aí ela. Quando ela entra em jogo, você permuta o controle de uma criatura alvo que você controla com outra criatura alvo com poder menor ou igual a ela que o oponente controle. É muito jogo você fazer isso e permutar uma criatura sua que, por exemplo, é uma cópia que vai ser exilada no final do turno, ou uma criatura desenterrada que vai ser exilada também no final do turno, por uma outra criatura de um oponente, né, que vai ficar com você perpetuamente. Então é uma cartinha legal aí que você adicionar no deck. Por último aí das criaturas temos o Cedric, Rei Traidor, que não é mago, mas joga no deck, porque com ele você consegue desenterrar qualquer criatura do seu cemitério. E o melhor, você desenterra por um custo fixo, então não importa se a criatura custa 6, 7, 10, vai desenterrar pagando 3. E como a gente já viu, a gente tem vários mecanismos aqui no deck e a gente pode usar para continuar mantendo essa carta no jogo, né? Então é uma carta de recursão de cemitério bem bacana. E aí de criaturas é só isso, a gente vai entrar agora nas outras mágicas, que não é tanta coisa, né? Temos aqui o Altar de Ashnod, cartinha aí básica que serve de bucha de sacrifício para gerar mana, né? Geralmente essas cartas de sacrifício você vai usar para sacrificar as fichas que são cópias, né? Que provavelmente morreriam mesmo, vão ficar com você. Então você vai lá, antes que elas morram, você faz um uso melhor delas, que é sacrificar para gerar mana. Tem também aqui o Armário do Conjurador, que brinca uma criatura no final do seu turno. Muito interessante isso aqui. Outra forma aí de você explorar mais habilidades ATB, de você fazer mais cópias com o seu comandante, de você salvar criaturas que estão desenterradas, que seriam exiladas no final do turno. Enfim, uma carta muito funcional nesse deck, joga muito. Aí tem aqui o Chicote de Erebo, né? Dá vínculo com a vida para as criaturas que você controla. Mas a habilidade principal dela é essa última aqui, que basicamente é um desenterrar, né? Você desenterra uma criatura sua, esteja no cemitério, né? Você reanima ela, ela ganha ímpeto e no final do turno você tem que exilar. Basicamente você reanima a criatura, brinca ela e ela fica na mesa de boa, né? Aí tem aqui a Descoberta da Estirpe, que é uma carta nova dessa coleção que não veio nesse deck, né? E, cara, essa carta joga muito no deck tribal que tem azul, então não tem por que não usar. Aí tem aqui a Meridiana do Infinito, que é uma carta bem curiosa, né? Você paga uma mana, vira ela e você termina o seu turno. Pra que você vai usar isso aqui? Pra você, basicamente pra você anular o efeito que exilaria uma ficha criada com a Inala ou exilaria uma criatura que está sendo desenterrada. Então chega lá no final do turno, todas as fichas que você criou com a Inala ou todas as criaturas que estiverem desenterradas seriam exiladas, mas antes que isso aconteça, né, em resposta a esse efeito que está na pilha, você vai terminar o seu turno e tá tudo certo. Essas criaturas vão permanecer na sua mesa por pelo menos mais uma rodada aí ou mais um turno, dependendo da ocasião. Então é uma carta aí que bem ou mal vale a pena usar, né? Apesar de ela só ter essa função, só serve mesmo para isso. Aí tem aí o Panharmônico, que é um staple aí em qualquer deck que se aproveite de uma estratégia de Blink ou de efeitos ETB em grande quantidade. É uma carta aí bem legal que merece seu lugar no deck. Tem outro encantamento aqui, os Rostos do Passado. Toda vez que uma criatura morre, você vira ou desvira todas as criaturas que compartilham um tipo com ela. Então é uma carta aí que dá pra imaginar que jogue muito no deck, né? Por conta da quantidade de magos que a gente tem aqui com habilidades ativadas de virar, né? Inclusive nosso próprio comandante, né? Não podemos esquecer, tem uma habilidade que exige que você vire, né? Os magos para você poder fazer o oponente perder vida. Então é uma carta aí que joga bastante também. Temos aqui o Véu de Teferi, que também vai dar o phase out aí nas suas criaturas. No caso aqui, toda vez que qualquer criatura que você controla atacar, ela sai de fase no final do combate. Então é mais uma forma aí de manter as fichas ou as criaturas desenterradas aí do deck, ok? E por último aí temos os cinetes, né? Os famosos cinetes que servem basicamente para gerar mana e fazem muito bem o trabalho deles. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o deck Feitiçaria Arcana, cujo comandante é Inala Arquimaga Ritualista. Um deck que eu gosto bastante, foi bem divertido fazer esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E com isso eu vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Valeu!